Harper nunca acreditou no amor, não naquele tipo arrebatador e avassalador que fazia as pessoas perderem a si mesmas em outra pessoa. O amor era bagunçado, instável e sempre deixava destruição em seu rastro. Ela tinha visto isso em primeira mão. Como sua mãe desmoronou depois que seu pai a deixou, como o coração de sua melhor amiga se quebrou em pedaços depois de confiar no homem errado. Harper havia decidido há muito tempo que o amor não passava de uma bela ilusão e se recusava a cair nessa armadilha. Mas o destino tinha outros planos. Tudo começou em uma noite chuvosa, quando ela saía apressada de um café, os braços cheios de sacolas de comida de seu segundo emprego. Ela mal havia dado 2 passos na calçada quando um carro preto elegante parou ao seu lado, a janela escurecida se abaixando para revelar um homem que parecia ter saído diretamente da capa de uma revista. Entre, disse o homem, sua voz grave carregada de urgência. Harper piscou, apertando mais as sacolas em suas mãos. Com licença? O olhar dele se fixou no dela, intenso e avaliador. Você não precisa fingir. Eu sei quem você é. Confusa, Harper deu um passo para trás. Acho que você está me confundindo com outra pessoa. As sobrancelhas do homem se franziram por meio segundo, antes que uma expressão lenta e conhecedora cruzasse seu rosto. Você não se lembra de mim, não é? Harper nunca tinha visto aquele homem antes em sua vida. E ainda assim, havia algo na maneira como ele a olhava, como se ela fosse alguém importante, alguém insubstituível. Você vem comigo, ele disse, saindo do carro e abrindo a porta para ela. Em circunstâncias normais, ela teria fugido na direção oposta, mas havia algo na confiança dele, na maneira como se portava, como se o mundo se curvasse à sua vontade, que a fez hesitar. Contra toda a lógica, Harper se viu deslizando para dentro do assento de couro. O carro arrancou suavemente da calçada e Harper se virou para ele. Exatamente quem você acha que eu sou? Os lábios dele se curvaram levemente, como se a pergunta o divertisse. Você realmente não sabe? Me esclareça. Ele a estudou por um longo momento antes de finalmente dizer: Sou Gabriel Lohan, e você é a mulher que eu estava procurando. O coração de Harper deu um salto. Ela já tinha ouvido aquele nome antes. Gabriel Lohan, bilionário investidor, um dos homens mais poderosos da cidade. Seu rosto estava estampado em todas as revistas de negócios, seu nome sussurrado em círculos exclusivos. Mas por que ele estaria procurando por ela? Você deve estar enganado, ela disse firmemente. Gabriel se recostou, uma sombra de dúvida passando por seu rosto antes de desaparecer tão rápido quanto veio. Não cometo erros. Harper bufou. Bem, acabou de cometer um. Eu não faço ideia de quem você pensa que eu sou, mas definitivamente não sou essa pessoa. A mandíbula dele se enrijeceu e, pela primeira vez, uma incerteza brilhou em seus olhos. Então, por que você se parece exatamente com ela? O estômago de Harper se revirou. Com quem? Gabriel hesitou antes de finalmente admitir. Alguém que eu perdi. Um silêncio estranho tomou conta do carro. Harper não sabia o que dizer. Ela não sabia o que era mais louco: o fato de um bilionário tê-la confundido com outra pessoa ou o fato de que ela ainda estava ali, ouvindo tudo aquilo. Olha, ela disse, tentando manter a calma. Eu não sei quem é essa mulher, mas eu não sou ela. Você deveria me levar de volta. Gabriel não respondeu de imediato. Em vez disso, continuou estudando-a, como se tentasse determinar algo. Então, quando ela pensou que ele finalmente a deixaria ir, ele disse algo que fez um arrepio percorrer sua espinha. Fique, apenas por uma noite. Harper franziu a testa. Por quê? Porque eu preciso saber se estou errado. Ele admitiu, sua voz baixa, mas firme. Se você realmente não é ela.
Algo não tom dele fez o coração de Harper apertar. Havia uma vulnerabilidade em suas palavras, oculta sob todo aquele poder e confiança. Contra toda razão, ela se ouviu responder. Uma noite, disse ela. Depois disso, eu vou embora. O olhar de Gabriel escureceu, como se ele já soubesse que ela não conseguiria simplesmente ir embora. O carro deslizou pelas ruas da cidade, o suave ronronar do motor sendo o único som entre eles. Os dedos de Harper se fecharam ao redor da alça de sua bolsa, seu pulso descompassado. Ela havia concordado com uma noite, nada mais. Ainda assim, algo na forma como Gabriel a observava, como se ela fosse um enigma que ele ainda não havia resolvido, a deixava inquieta. Ela não deveria estar ali. Deveria ter insistido para que ele a levasse para casa. Mas em vez disso, estava sentada no interior luxuoso de um veículo, a caminho de um destino desconhecido, ao lado de um dos homens mais ricos da cidade. Um homem que acreditava que ela era alguém que não era. Minutos se passaram antes que o carro finalmente diminuísse a velocidade, parando diante de uma entrada ladeada por colunas imponentes. O prédio era diferente de tudo o que Harper já tinha visto antes. Vidro e aço se erguiam em direção ao céu noturno, o brilho suave das luzes internas refletindo na calçada molhada pela chuva. Um porteiro apressou-se para abrir a porta para ela, seu uniforme impecável. Gabriel saiu primeiro e estendeu a mão. Harper hesitou antes de aceitá-la, sua pele roçando na dele. Era quente, firme, mas enviou uma corrente de algo desconhecido através dela. Ela se afastou assim que estava de pé, ignorando o olhar atento de Gabriel. O lobby era ainda mais deslumbrante que o exterior. Pisos de mármore, tetos abobadados e um lustre que parecia ter sido retirado diretamente de um palácio europeu. Não foi surpresa para ela que ele morasse ali. Tudo no lugar exalava poder e exclusividade. Gabriel a conduziu até um elevador privativo e entrou sem dizer uma palavra. As portas se fecharam e de repente estavam sozinhos, o ar carregado de pensamentos não ditos. Harper soltou um suspiro brusco. E agora? Gabriel voltou seu olhar para ela. Descobrir quem você realmente é. Ela se enrijeceu. Eu já disse, não sou ninguém. Sua expressão permaneceu inalterada, mas algo brilhou em seus olhos. Isso não é verdade. Antes que ela pudesse contestar, as portas do elevador se abriram, revelando um andar inteiro de cobertura. Janelas imponentes emolduravam o horizonte cintilante. Uma lareira crepitava ao fundo. O espaço era moderno, mas acolhedor, com móveis elegantes suavizados por uma iluminação quente. Harper entrou cautelosamente, sentindo-se como se tivesse sido transportada para outro mundo. Nunca estivera cercada de tanto luxo antes. Nunca caminhara sobre pisos que provavelmente custavam mais do que seu salário anual inteiro. Gabriel tirou o casaco, jogando-o sobre uma cadeira próxima, antes de se virar para ela. Aceita uma bebida? Ela balançou a cabeça. Não, só quero acabar logo com isso. Ele a estudou por um momento antes de assentir. Justo, sente-se. Ela hesitou antes de se acomodar em uma das poltronas macias. Ele ocupou o assento à sua frente, sua postura relaxada, mas seu olhar afiado como uma lâmina. Me fale sobre você, disse ele. Harper cruzou os braços. Por quê? Para me comparar a ela? Ele não negou. Preciso entender. Ela soltou uma risada sem humor. Entender o quê? Que às vezes as pessoas se parecem? Isso não é nenhum mistério. O maxilar de Gabriel se contraiu. É mais do que isso. Então me explique, ela desafiou. Porque, do meu ponto de vista, parece que você está perseguindo um fantasma. Sua expressão escureceu, e pela primeira vez, Harper viu algo cru sob a superfície. Ele não era apenas um homem acostumado a conseguir o que queria. Era alguém que havia perdido algo,
alguém que não estava disposto a deixar ir. Após uma longa pausa, ele finalmente falou. O nome dela era Amelia. O coração de Harper vacilou ao ouvir o nome. Ele o pronunciou com tanto peso, com uma dor silenciosa que fez um arrepio percorrer sua espinha. Nós éramos... Ele exalou devagar, como se escolhesse as palavras com cuidado. Ela era tudo para mim. Um músculo em seu maxilar se contraiu, e Harper percebeu que estava vendo um lado dele que poucos provavelmente já tinham visto. O poderoso bilionário, despido de sua armadura, revelando algo profundamente humano. O que aconteceu com ela? Harper perguntou suavemente. O olhar de Gabriel encontrou o dela, mas ele não respondeu imediatamente. Então, após um momento, disse: Ela morreu. As palavras pousaram entre eles como uma pedra pesada, a sua finalidade pressionando contra o peito de Harper. Ela engoliu em seco. Sinto muito. Ele assentiu uma única vez, como se reconhecesse o sentimento, mas sem se prender a ele. Foi há muito tempo. Ela hesitou antes de perguntar. E você acha que eu me pareço com ela? Não apenas se parece, ele disse. Você se move como ela. Você até fala como ela. Harper franziu a testa. Isso é impossível. Seus olhos escureceram. E, no entanto, aqui está você. O silêncio se estendeu entre eles, espesso com algo não dito. Harper queria contestar. Queria dizer que ele estava se agarrando a algo que não existia. Mas a maneira como ele a olhava, como se ela fosse uma peça de um quebra-cabeça que não se encaixava completamente, mas ainda assim parecia familiar, a deixava inquieta. Ela soltou um suspiro. E agora? Vai me manter aqui até se convencer de que não sou ela? Os lábios de Gabriel se entreabriram levemente, mas ele não respondeu de imediato. Em vez disso, inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Não, ela piscou diante da resposta inesperada. Eu não espero que você seja ela, ele disse, sua voz mais baixa agora. Mas preciso entender. Entender o quê? Ele segurou seu olhar. Porque você parece uma segunda chance. O coração de Harper tropeçou dentro do peito. Ela nunca acreditou no amor, nunca acreditou em destino ou em coincidências, mas, pela primeira vez na vida, não tinha tanta certeza. Ela não sabia o que esperava daquela noite, mas certamente não era isso. Sentar-se diante de Gabriel Louron, em uma cobertura que dava vista para a cidade inteira, sentindo o peso do luto dele pairar entre os dois, como algo palpável. Ela concordou em ficar por uma noite para que ele pudesse se convencer de que ela não era a mulher que ele perdeu. Mas agora não tinha certeza se ele queria se convencer disso. A maneira como ele a olhava a deixava inquieta, não porque a assustava, mas porque havia algo em seu olhar que provocava uma onda de incerteza em suas próprias barreiras cuidadosamente construídas, como se ele visse nela algo que nem ela mesma enxergava. Gabriel se levantou abruptamente, cruzando a sala até o bar. Ele serviu-se de uma bebida, o vidro de cristal capturando a luz enquanto o líquido âmbar girava dentro dele. Não ofereceu nada a Harper, e ela também não pediu. Apenas permaneceu sentada, observando a tensão sutil em sua postura. Você não acredita em segundas chances? Ele finalmente perguntou, sua voz calma, mas carregada de algo indecifrável. Harper exalou devagar. Eu acredito na realidade. Um riso seco escapou dele, mas não havia diversão ali. E o que é realidade para você? Ela se recostou na cadeira. As pessoas vão embora, o amor acaba. A única coisa em que você pode confiar é em si mesma. Gabriel virou-se completamente para ela, sua expressão indecifrável. Essa é uma maneira sombria de enxergar o mundo. Ela deu de ombros. É uma maneira honesta. Ele a estudou por um longo momento antes de tomar um gole lento de sua bebida.
Alguém te ensinou isso? Harper hesitou, mas não havia motivo para fingir. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 10 anos. Minha mãe nunca se recuperou. Ela passou anos esperando ele voltar. Ela engoliu, forçando a amargura para baixo. Ele nunca fez isso. A expressão de Gabriel não mudou, mas algo em sua postura se alterou. Uma tensão sutil nos ombros, um lampejo de compreensão nos olhos. E ainda assim, depois de um momento, ele disse: Você ainda está aqui. Ela franziu a testa. O que isso deveria significar? Você poderia ter ido embora no momento em que me confundiu com Ayla. Ele pousou o copo no balcão de mármore, o som ressoando no silêncio. Mas você não foi. O pulso de Harper vacilou. Ele não estava errado. Ela poderia ter recusado entrar no carro, poderia ter batido a porta na cara dele e voltado para sua vida normal. Então, por que não o fez? Ela se remexeu desconfortável. Acho que estava curiosa. Gabriel deu um passo à frente, sua presença imponente, mesmo na vastidão da cobertura. Curiosa sobre o quê? Sua garganta se apertou. Sobre você. A confissão pairou no ar entre eles. Não dita, mas inegável. Ela não queria admitir que era atraída por ele, que algo em sua intensidade a desconcertava de uma forma que não conseguia explicar. Gabriel inclinou levemente a cabeça, seu olhar fixo nela. Você não me parece o tipo de pessoa que deixa a curiosidade levá-la para algo que não quer. Os dedos de Harper se apertaram no tecido de seu vestido. Talvez eu quisesse provar que você estava errado. Um brilho sombrio passou pelo rosto dele. E conseguiu? Ela abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Por que não? Ela não conseguiu. Na verdade, quanto mais aprendia sobre ele, mais se via enredada no que quer que fosse aquilo entre eles. Gabriel se aproximou ainda mais, diminuindo o espaço entre eles. Você me lembra ela, ele admitiu, sua voz agora mais baixa. Mas não da maneira que pensei. O coração de Harper deu um salto. Como assim? Um músculo em sua mandíbula se contraiu antes que ele finalmente respondesse. Ela me fez sentir algo que eu pensei ter perdido. Seu olhar percorreu Harper, intenso e indecifrável. E você também. Seu coração martelou contra as costelas. Gabriel, eu não espero que você seja ela. Sua voz era firme, como se precisasse deixar isso claro. Mas isso não muda o fato de que você está aqui, que eu não quero que você vá embora. O pulso de Harper acelerou violentamente. Você nem me conhece. Ele deu um passo à frente. Então me deixe conhecer. As palavras enviaram um arrepio por sua espinha, porque uma parte dela, uma parte que não queria reconhecer, também queria isso. Mas ela não era ingênua o suficiente para acreditar que aquilo era mais do que uma ilusão passageira. O que quer que ele visse nela não era real, era a sombra de uma mulher que ele havia perdido, uma tentativa desesperada de segurar algo que já havia escapado de seus dedos. Ela soltou um suspiro brusco. Isso é perigoso. Gabriel não se moveu, não piscou. Só se você permitir que seja. Harper fechou os punhos. Eu já disse que não acredito no amor. Seus lábios se separaram ligeiramente, mas ele não discutiu. Em vez disso, ele a estudou, como se tentasse desvendar as contradições nas quais ela havia se envolvido. Então, após uma longa pausa, ele disse algo que fez um calafrio percorrer sua espinha. Talvez você nunca tenha tido um motivo para acreditar. As palavras se alojaram em seu peito, pesadas e implacáveis. Ela deveria ter se levantado, deveria ter ido embora antes que fosse tarde demais. Mas não foi, porque pela primeira vez em sua vida, ela não tinha certeza se queria. Harper não conseguia lembrar o momento exato em que parou de lutar contra a atração entre eles. Talvez fosse a maneira como Gabriel a olhava, não com expectativa,
mas com algo mais profundo, algo que fazia parecer que o chão sob seus pés estava se movendo. Ou talvez fosse a forma como se sentia quando estava perto dele, como se tivesse entrado em um mundo no qual nunca pensou pertencer, mas que, de alguma forma, se encaixava perfeitamente. Ela dizia a si mesma que aquilo era temporário, um erro, um momento passageiro que desapareceria tão rápido quanto começou. Mas nada, absolutamente nada, parecia efêmero. Os dias se misturaram em momentos roubados, noites em claro conversando, manhãs em que o silêncio entre eles falava mais alto do que palavras. Gabriel não a pressionava, não tentava moldá-la na mulher que perdeu. Ele simplesmente a deixava ser, e isso era, de alguma forma, mais assustador do que qualquer outra coisa. Uma noite, enquanto ela estava diante das enormes janelas que davam vista para a cidade, sentiu sua presença antes mesmo de ele tocá-la. O calor que emanava dele fez um arrepio subir por sua espinha, e ela prendeu a respiração quando sua mão roçou a dela. "Você ainda está aqui", ele murmurou. Harper se virou para ele, encontrando a intensidade silenciosa em seu olhar. "Eu sei." Gabriel ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, seus dedos demorando-se contra sua pele. "Quero saber o que você está pensando." Ela engoliu em seco, sua garganta apertada. "Estou pensando que isso não deveria parecer tão real quanto parece." Sua expressão permaneceu inalterada. "Mas parece." Ela assentiu. Gabriel soltou o ar lentamente, sua mão caindo para o lado. "Você não precisa fugir." Harper soltou uma risada curta e sem fôlego. "Esse é o problema. Eu não quero." Ele se aproximou mais, sua voz agora mais suave. "Então não fuja. Deveria ser simples, apenas ficar, apenas se permitir sentir, mas nada em sua vida jamais foi fácil." Ela se virou, pressionando os dedos contra o vidro frio. "Você acha que vê algo em mim?" Gabriel não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz era firme. "Eu sei o que vejo." Harper fechou os olhos. "E se você estiver errado?" Um instante de silêncio. "Eu não estou." Ela abriu os olhos e encarou o reflexo deles no vidro. Eram tão diferentes. Ele, um homem que construiu um império, que conheceu o amor e a perda, e ainda assim permaneceu inabalável. E ela, uma mulher que passou a vida acreditando que o amor não passava de uma bela mentira. Mas, de alguma forma, contra toda lógica, eles se encontraram. Harper se virou para encará-lo completamente. "Eu não sei como fazer isso." Gabriel a puxou suavemente pela cintura, sua certeza fazendo sua respiração falhar. "Então me deixe te mostrar." Ela não se afastou, não recuou quando o polegar dele roçou sua pele. Simplesmente se permitiu sentir. Era aterrorizante, era eletrizante. E quando ele se inclinou, quando seus lábios mal tocaram os dela, ela soube que já era dele. Sempre fora, desde o momento em que ele olhou para ela e se recusou a deixá-la ir. E pela primeira vez em sua vida, ela não queria fugir. Harper passou a vida mantendo as pessoas à distância, convencida de que o amor não passava de uma ilusão passageira. Mas ali estava ela, de pé no mundo de Gabriel, sentindo algo que não conseguia nomear, algo que a aterrorizava e ao mesmo tempo a fazia se sentir viva. Ela não pretendia ficar, e ainda assim, toda vez que pensava em partir, algo a prendia, uma força, um laço que ela não esperava. E Gabriel, ele não tornava isso mais fácil. Ele não exigia nada dela, não tentava mudar sua opinião com discursos grandiosos ou promessas vazias. Ele simplesmente existia ao lado dela, firme e inabalável, como se soubesse que no seu próprio tempo ela viria até ele. Mas o tempo era uma coisa perigosa. Ele fazia os sentimentos crescerem, fazia as barreiras ruírem, e Harper não tinha certeza se estava pronta para o que viria a seguir.
Numa noite, Gabriel a levou para uma vila privada fora da cidade. Era diferente de tudo o que ela já tinha visto. Uma propriedade esculpida nos penhascos, com vista para o mar, onde as ondas se chocavam contra as rochas abaixo. O ar cheirava a sal e jasmim. O céu se pintava em tons dourados suaves, enquanto o sol afundava no horizonte. Ela estava na varanda, observando as águas se moverem e se revirarem, perdida em pensamentos. As últimas semanas haviam sido um turbilhão de experiências, de emoções que ela nunca se permitiu sentir, e agora, de pé ali, percebeu algo que lhe causou um calafrio de medo. Ela não queria voltar para a vida que tinha antes. Gabriel se aproximou em silêncio, mas ela sentiu sua presença antes mesmo de ele tocá-la. Quando finalmente o fez, os dedos roçando suavemente a base de suas costas, foi com uma delicadeza que fez todo o seu corpo tensionar. Você está pensando demais, ele murmurou. Ela soltou um suspiro lento. Eu não sei fazer outra coisa. A mão dele permaneceu ali, firme. Você não precisa resolver tudo esta noite. Ela se virou para encará-lo, buscando algo em sua expressão: confiança, compreensão, talvez até um motivo para acreditar que isso não era tão imprudente quanto parecia. Gabriel, e se isso não for real? Os olhos dele se tornaram mais sombrios, mas não de frustração. Era algo mais profundo. Você parece real para mim. Seu peito se apertou. Mas por quanto tempo? Os dedos de Gabriel se curvaram ligeiramente em suas costas, como se a estivesse ancorando. Eu não vivo minha vida esperando que as coisas desapareçam. Eu não quero algo passageiro, Harper. Ela engoliu em seco. Eu não sei como confiar nisso. Ele ergueu a mão, roçando o polegar ao longo de sua mandíbula, seu toque leve como uma pluma. Então, deixe-me te mostrar. A forma como ele disse isso não era uma promessa de perfeição, não era um juramento de que nada jamais daria errado. Era simplesmente uma oferta, uma chance de acreditar em algo maior. Harper hesitou por apenas um momento antes de sussurrar. Ok. Um lampejo de algo indescritível cruzou o rosto dele. Não foi triunfo, nem alívio, foi algo mais profundo. Como se ele estivesse esperando por aquele momento há mais tempo do que ela imaginava. Gabriel não perdeu mais um segundo. Inclinou-se e tomou seus lábios em um beijo lento e deliberado, como se estivesse imprimindo-se em cada parte dela. E pela primeira vez em sua vida, Harper não questionou. Não analisou demais, não se afastou, ela simplesmente se permitiu sentir, e naquele momento soube que não estava mais perdida. Os dias se estenderam em algo que nenhum dos dois ousava definir. Harper parou de olhar para o relógio, parou de contar as horas que passava no mundo de Gabriel. As paredes imponentes de sua cobertura já não pareciam uma jaula dourada, mas um lugar onde ela podia finalmente respirar, onde o peso de seu passado não pressionava tanto sobre seus ombros. E, no entanto, ela sabia que isso não poderia durar para sempre. O pensamento a atormentava nos momentos silenciosos, quando o que existia entre eles parecia mais profundo do que qualquer palavra. Ela nunca planejou um futuro com ninguém, nunca se permitiu sonhar além do necessário para sobreviver. Mas Gabriel, ele a fazia se perguntar, ele a fazia querer. Numa noite, enquanto caminhavam pelos jardins da vila, o perfume de jasmim no ar, ele segurou sua mão sem hesitação. Foi um gesto simples, mas que enviou um calor pelo corpo dela. Ela o deixou segurá-la, entrelaçar os dedos aos seus, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas o momento não durou. Uma voz chamou o nome de Gabriel no caminho à frente e Harper sentiu a mudança em sua postura antes mesmo de se virar, para ver quem havia falado. Um homem em um terno impecavelmente cortado se aproximou,
sua expressão cuidadosamente neutra, mas sua presença inconfundivelmente autoritária. Os dedos de Gabriel apertaram os dela antes de soltá-los. O homem parou a poucos passos de distância, seu olhar deslizando brevemente para Harper, antes de se fixar em Gabriel. Não houve saudação, nenhuma cortesia, apenas um momento carregado de tensão antes que ele dissesse: "Você precisa voltar para a cidade. O conselho está esperando." Harper não precisou perguntar o que aquilo significava. Gabriel nunca falava muito sobre seus negócios, mas ela sabia o suficiente para entender que ele não era apenas rico, ele era poderoso, e poder sempre vinha acompanhado de responsabilidades. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, lançou um olhar para ela, algo inescrutável em seus olhos. Ela deu um passo para trás, oferecendo-lhe uma saída antes mesmo que ele pedisse por uma. "Você deveria ir." Sua mandíbula se retesou. "Eu não quero te deixar aqui sozinha." Ela forçou um pequeno sorriso. "Eu ficarei bem." Gabriel hesitou, como se estivesse dividido entre dois mundos. Mas então, com um último olhar demorado, ele se virou e seguiu o homem pelo caminho. Harper o observou partir, seu coração se retorcendo de um jeito que ela não esperava. Ela passou a vida acreditando que o amor era temporário, que as pessoas sempre iam embora. E talvez Gabriel não fosse diferente. Talvez este fosse o momento em que ele a deixaria, assim como todos os outros haviam feito. Mas, no fundo, uma parte dela esperava, torcia, para que desta vez ela estivesse errada. A vila parecia diferente sem ele. Harper passou o dia seguinte perdida em pensamentos, vagando pelos corredores vazios, tentando ignorar a dor em seu peito. Ela disse a si mesma que isso era inevitável, que sempre terminaria assim. Mas, por mais que tentasse se convencer, não conseguia se livrar da sensação de que algo havia mudado. Ela havia se permitido sentir, e isso era perigoso. Na segunda noite, ela tomou uma decisão. Não podia ficar ali esperando por algo que talvez nunca acontecesse. Precisava ir embora antes que fosse tarde demais. Ela arrumou sua pequena mala, os dedos tremendo levemente enquanto a fechava. Mas, no momento em que estendeu a mão para a porta, ela se abriu bruscamente. Gabriel estava ali, ligeiramente desarrumado, como se tivesse corrido para voltar. Seus olhos se fixaram nos dela e, por um momento, nenhum dos dois disse nada. Então, com a voz áspera, ele perguntou: "Você ia embora sem se despedir?" A garganta de Harper se apertou. "Achei que seria mais fácil assim." Seu olhar escureceu e, em 2 passos, ele estava diante dela. "Mais fácil para quem?" Ela engoliu em seco. "Para nós dois." Gabriel soltou um suspiro pesado, passando a mão pelos cabelos. "Você realmente acha que eu poderia simplesmente ir embora disso, de você?" Seu coração martelava. "Eu nem sei o que isso é." Ele segurou seu rosto entre as mãos, seu toque firme, mas delicado. "Então, deixe-me te dizer." Ela prendeu a respiração esperando. "Eu não me importo com como isso começou." Sua voz era firme. "Não me importo com o que nos trouxe até aqui. Tudo o que sei é que não quero uma vida sem você nela." Algo dentro dela se rompeu, algo que ela manteve enterrado por tanto tempo. "Gabriel, eu te amo." As palavras saíram cruas, sem defesas. "E não vou deixar você ir embora de mim." Lágrimas arderam nos olhos dela. Ela passou anos acreditando que não era feita para o amor, que não era alguém por quem valia a pena ficar. Mas ali estava ele, parado diante dela, dizendo que não iria a lugar algum. Ela soltou um suspiro trêmulo. "Eu não sei como fazer isso." Seus lábios se curvaram ligeiramente, o polegar roçando sua pele. "Então, vamos descobrir juntos." E naquele instante, algo dentro dela desmoronou. Harper se jogou contra ele,
os braços envolvendo seu pescoço enquanto se afundava em seu abraço. Ele a segurou com força, como se nunca fosse soltá-la, e naquele momento ela soube. Não estava mais fugindo. Ela tinha encontrado seu lar. O casamento foi pequeno, íntimo. Apesar do status de Gabriel, ele insistiu em algo privado, algo que fosse apenas deles. Harper estava na sacada da vila onde agora moravam, a brisa morna fazendo seu vestido esvoaçar. Seus dedos estavam entrelaçados aos dele enquanto observavam o sol desaparecer no horizonte. Ela se virou para ele, o coração transbordando de algo que nunca havia sentido antes. Eu nunca pensei que teria isso. Gabriel pressionou um beijo em sua testa, sua voz suave, mas carregada de promessa. Você tem a mim, para sempre. E pela primeira vez na vida, Harper acreditou. Ela passou anos fugindo do amor, mas o amor a encontrou de qualquer maneira, e ela nunca mais o deixaria partir.